formação técnica pelo IAV em 2004, lá se vão 16 anos no áudio. Começou operando PA e acompanhando a banda do irmão dela no circuito de rock da noite paulistana. De lá pra cá não parou mais e hoje é um dos nomes mais conhecidos no mercado nacional. Super dedicada aos estudos e à capacitação profissional, vem se destacando também como diretora técnica. Faz direção técnica dos shows no Instituto Moreira Salles, na Paulista, do Festival Internacional de Música Estranha, do Festival Elas em Cena, Festival Sonora e também para artistas como Bloco Pagu e Goma Laca. Já trabalhou em estúdios como Cachoeira, voltado à música instrumental e popular, no DRDD, do produtor musical Dudu Marotti, e no estúdio de masterização Classic Master. No teatro, já atuou em diversas funções, em peças e musicais. Atua principalmente como técnica de PA e técnica de monitor para artistas. Já rodou o Brasil nas principais casas de shows e festivais, operando para artistas como Lineker e os Caramelos, Bloco Pagu, Lué de Luna, Bexiga 70, Jumbo Elétrico, Cérebro Eletrônico, O Terno, Tim Bernardes, Castelo Branco, Canto dos Malditos na Terra do Nunca, Gentileza, Jingle Bells, Bárbara Eugênia, Felipe Cato, entre muitos outros nomes de peso. Atualmente está se dedicando aos estudos de um novo mercado, o de design de áudio para games. Além da agenda lotada, ela ainda encontra energia para participar de diversas iniciativas de difusão de conhecimento e de inclusão das mulheres no mercado de trabalho. É uma das idealizadoras do Mulheres do Áudio, uma iniciativa de mulheres para mulheres com o intuito de promover estudos técnicos, troca de conhecimentos e uma rede de indicação de trabalhos. Começou como roda de conversa entre algumas colegas, virou comunidade no Orkut, logo grupo no Facebook, hoje já tem grupo no WhatsApp, Instagram, canal no YouTube, faz diversas collabs, é muita energia boa fluindo. A comunidade é super ativa, produz vários conteúdos de capacitação, conecta muitos profissionais de diferentes especialidades e regiões do país. Ela colabora com diversos canais de conteúdos digitais de áudio, ministra palestras e oficinas e está sempre disposta a somar com seu conhecimento. A Lila foi a primeira técnica mulher que eu conheci pessoalmente atuando no show ao vivo profissional. E eu fiquei impactada com a leveza e a maestria que ela desempenha suas funções. Ela tem sido inspiração e exemplo para mim e eu admiro ela demais pela competência e pela postura de ser sempre tão acessível e se importar com a evolução de todos à sua volta. Muita honra falar da Lila e muita alegria convidar vocês para conhecer um pouco dessa caminhada. A Mostra de Mulheres Profissionais do Áudio apresenta Lila Stipe. Eu sou a Lila Stipe, comecei no áudio em 2004, sou técnica de PA, monitor e faço direção técnica. Comecei no áudio em 2004 por indicação do Egídio Conde, que era amigo da minha mãe. Ele foi um dos primeiros técnicos a ter uma unidade móvel e também fazia projetos de acústica, que eu tive o prazer de trabalhar em alguns desses estúdios que ele fez o projeto posteriormente. No IAV eu fiz o curso de Fundamentos de Áudio e depois de Pro Tools. Além de ter sido uma boa base para começar no áudio, eu fiz amigos importantes que somaram comigo até hoje, que somam comigo até hoje, como o Gabriel, o Érico, o Maurício, o Luiz Salgueiro e vários outros. Tive alguns mestres no decorrer dos anos. Um deles foi o Valtão, que ele era técnico do Kiko Zambianchi, e na época ele me ensinou algumas dicas muito importantes de PA e monitor que eu uso até hoje. Teve a Flávia Calab, que além de ser uma mestra, ela era uma referência muito importante. O Franklin Garrido, que foi meu professor no IAV, gosto muito. O começo no áudio é bem difícil. Eu fui agarrando todas as oportunidades. Eu tive a sorte de ter um irmão músico que
apesar de ser muito exigente, ele acreditou no meu potencial e me levou para fazer os shows dele. A gente fazia shows em todos os bares de São Paulo. Essa primeira banda foi o Motores, e depois, posteriormente, o Trêmula, e por último, a última banda que eu trabalhei com ele foi o Superdose. Nesse começo, além de trabalhar com a banda do meu irmão, nesse primeiro ano de áudio eu consegui um estágio numa produtora de áudio para publicidade chamada Audio Friends. Nesse tempo também, pouco depois, eu conheci o Rodox, que era técnico do Duofel na época, e do João Belletri Cérebro Eletrônico. O Rodox ele foi muito importante nessa primeira fase. Ele foi uma dessas pessoas muito importante porque ele abriu muita porta para mim. Ele me convidou para essa técnica de monitor do cérebro eletrônico do João Belletri, e nessa época eu ganhei muita experiência. E eu estava muito no começo, então essa oportunidade foi muito importante. Mais ou menos nessa época eu conheci o Cachoeira por causa de uma irmã. Então a gente vai vendo que os contatos acabam sendo muito importantes no áudio. Eu tive essa sorte de fazer parte de uma família muito relacionada com artistas, envolvida na arte, né? Não necessariamente com artistas, mas envolvida na arte. Uma mãe produtora, uma das minhas irmãs fazia parte do grupo Cachoeira, que foi onde eu comecei a trabalhar com música em estúdio. Uma outra irmã produtora, esse irmão músico. Então eu tive essa sorte de começar tendo contatos. Acho que isso foi um diferencial muito grande. Claro que isso não garante você ficar, mas ajuda muito. No Cachoeira, eu conheci o Cachoeira próximo de um projeto chamado Cachoeira de Música. E como eu já tinha essa experiência, apesar de pequena, de estar começando de show ao vivo, eles me colocaram na equipe deles para fazer a montagem, a operação de alguns shows. Então, o que eu acho que onde eu quero chegar é que esse começo me deu uma boa base para seguir no áudio, e são todos relacionados a trabalhos que eu segui. Então, com meu irmão, o Superdose, a gente acabou fazendo a turnê de abertura do Placebo, que para mim foi uma realização de sonho, né? Você tá naquela estrutura, foram grandes casas do país, a gente fez 4 capitais. Nessa mesma época, com o Rodox, eu fiz o PA da banda de abertura Anacrônica, fazendo abertura pro Franz Ferdinand. Com o Superdose, a gente fez a abertura do Stereophonics. Então, com 6 anos de áudio, começando, eu tive esse sonho, né, realizado, assim, de fazer lugares grandes, apesar de não estar necessariamente super preparada. Tá toda relacionada, essa base que eu fiz no começo foi uma corrente para projetos futuros. Com a banda do meu irmão, eu fiz a abertura do Placebo, os shows de abertura em 2010, com a banda Superdose. Com o Rodox, eu conheci o Cid Campos, que foi com quem eu mixei meu primeiro álbum, o álbum dele, e tive a oportunidade de fazer uma homenagem a Augusto de Campos, o pai do Cid, que teve Tom Zé, Caetano, Arnaldo Antunes, que para mim foi super importante também. Fazer esse PA foi muito incrível, poder mixar esse PA. Por causa do Cid, eu conheci a Classic Master. A Classic Master
me apresentou, além da oportunidade de trabalhar com Carlinhos, me apresentou uma série de técnicos muito importantes no áudio. E entre eles, principalmente, a Florência, que virou uma parceira muito importante para mim. A Florência abriu muitas portas de show, de sub, de assistência, de teatro. Com ela eu comecei a fazer alguns teatros e depois pude fazer um musical, que foi o Cássia Eller. A gente fez gravação ao vivo de stand-ups. Enfim, a Flor é uma grande incentivadora das mulheres e foi muito feliz esse encontro. Por causa do Cachoeira, Cachoeira é um estúdio voltado à música instrumental, à música popular brasileira. Então tinham muitas gravações diferentes, gravações de percussionistas. Lá iam alguns técnicos incríveis. Também, além dos técnicos de lá, né? O Silvio e o Pedro e o Kaká. Eu tive essa possibilidade de entender esse outro estilo, que não era uma coisa comum em casa. Então eu tive essa referência nova de música, o que me fez entender com mais facilidade o Festival de Música Estranha, que é um festival de música eletroacústica e música instrumental, muita gente do erudito que muda, que faz um outro tipo de música. Então o Cachoeira me deu essa base para o Música Estranha. O Música Estranha eu entrei por causa do Kaká Guirardo e do Alan Yamamoto. A gente fez a primeira mostra internacional de teatro, que foi também minha estreia como direção técnica. Eu fui assistente do Kaká. Posteriormente, ele me convidou para ser técnica no Música Estranha e depois eu fiquei como direção técnica do festival. O Música Estranha me trouxe o IMS, abriu a porta do IMS. O Juliano Gentili assistiu um show de uma banda, de um grupo que ele gostava muito, que era microfonando um balde e um piano, era todo diferente no Centro Cultural São Paulo. E ele me convidou para uma entrevista de trabalho no IMS Paulista. O IMS é um lugar muito importante para mim. E o IMS é uma delícia de trabalhar. Eu gosto muito de todo mundo que está lá, todos os funcionários, todas as pessoas que trabalham. Eu me sinto muito à vontade de fazer o trabalho, de pensar formatos. Gosto muito de trabalhar lá, gosto muito de todo mundo que tá lá, as produtoras, todos, assim. E o Juliano é incrível, as escolhas dos artistas, os grupos que vão lá, as diferenças, é um trabalho muito legal. Então é isso, eu acho que o que eu amo nessa profissão, que é uma das perguntas, é essas conexões, é de você um dia estar num palco, trabalhando como técnico de monitor, com uma banda incrível, cheia de energia, o público. Outro dia você está no PA, você está mixando a arte de alguém, né? Você está ali transmitindo para o público. A direção técnica é muito legal, você vê todo mundo que tá, tudo orquestrado, tudo acontecendo como você programou. Apesar de dar muito trabalho. Mas eu acho que é isso, são as conexões, é conhecer as pessoas, essa troca. Acho que todo mundo que trabalha com áudio tem uma paixão, tem uma coisa, assim, o áudio acaba fazendo com que a gente se dedique muito. Então tem uma identificação, né? A gente se identifica, essa conexão. E para fechar, agradecer a Mila por
por esse trabalho, por estar nos valorizando, por estar dando essa abertura da gente contar nossa história. Indicar para que sigam nosso trabalho, valorizem. A gente erra, tem dias bons, tem dias ruins, mas a gente está, acho que somos todos comprometidos, né? Então é isso, vamos fechar. Quero agradecer o espaço, agradecer a Mila por abrir esse espaço para as mulheres e sigam as mulheres no áudio, sigam nossos trabalhos. É bom para todo mundo essa abertura, essa união, esse desenvolvimento da carreira, um ajuda o outro, todo mundo se ajuda. Obrigada. O quiz. Vamos lá. Um equipamento queridinho do coração. Meu fone. Um ritual, mania de trabalho. É organizar minhas coisas quando eu chego. Deixo minha água, meu fone, tudo que eu preciso. E aí eu começo. Um mico. Eu acho que é trocar o nome das pessoas. Tipo, uma troca nada a ver, assim. Mas tem outros, vários, né? Que eu não tô lembrando agora. Uma gig que sente orgulho de ter participado. Backstage to the Future. Tenho orgulho de várias, mas eu acho que essa foi um projeto que aconteceu entre as Olimpíadas e a Paralimpíadas e foi muito focado em acessibilidade. Então eu aprendi muito nesse trabalho. Não foi um trabalho fácil, porque eu era uma das instrutoras e aquilo foi minha primeira vez. Então foi um desafio muito grande, mas eu tenho muito orgulho de ter feito esse trabalho, e esse trabalho abriu várias portas de projeto, foi um início assim, de projeto. Para mim, um sonho. O sonho é voltar a fazer show, né? Voltar a trabalhar, voltar a desenvolver, colocar em prática as coisas, ter ambientes de trabalhos legais, trabalhar com equipes legais, assim. Acho que ter um bom ambiente de trabalho é um sonho. Parece que nunca tem, né? Não, tem. Mas é voltar a trabalhar em bons locais. Uma musa do áudio. Todas as mulheres que buscam fazer a diferença. Com certeza a Flor tá entre uma das principais musas do áudio, mas eu acho que tem muitas musas, né? A gente vê as mulheres do Sound Girls, a Carrie, as daqui também, que a gente segue firme e forte, né? A Roberta, a Adriana, a Carol, você, Mila, então a Dani. Não dá para falar só uma, né? Eu acho que somos todas nós, assim, todas as mulheres que abriram as portas antes da gente, e são todas musas, somos todas musas. O muso do áudio, eu acho que o muso do áudio ele vai mudando. Eu acho que hoje meu muso do áudio é o Davi Caduca, não sei que ninguém sabe falar o nome dele direito, por causa do posicionamento dele, da disponibilidade de mudança, de evolução,
E toda a parte educacional, assim, sempre buscando um jeito de passar informação, trabalhando para isso. Ele é o meu muso do áudio nesse momento. Um artista que eu tenho ouvido vários. Mas o que eu lembrei aqui é do Royal Blood, que eu gosto bastante. Um mantra pessoal, respira. Uma dica para quem quer iniciar na área: estude e não desista. É difícil, mas é possível. Um aprendizado na pandemia. Aprendizado é que todo aprendizado vale a pena. Então, se agora você está fazendo pão, aprendeu a fazer pão, cara, é só ganhar, assim. Qualquer coisa que a gente vai fazendo agora é sempre bom e sempre vale para sempre, assim. Um desejo para o futuro da humanidade. Um desejo que não acabe tão rápido, porque do jeito que a gente está, talvez a gente veja o fim. Mas eu desejo que a gente tenha consciência de mundo, de meio ambiente e que a gente melhore nossas atitudes para não viver uma pandemia eterna, né? É isso.
local de cultura essa cultura em sua casa. Busque pela hashtag e curta toda a cultura que está rolando aí na tua casa. Apoie e consuma a cena local. Minha militância já foi grito, hoje é atitude.